Olá, crianças, tudo bem? Espero muito que sim. Vamos lá para a nossa matéria de português? Nós vamos entrar no livro 2, na unidade 2 do livro, Um Mar de Palavras. Tudo pronto para navegar? Assim como o mar, a língua portuguesa também nos reserva grandes descobertas, pois todos os lados estão cercados por uma infinidade de palavras, que além de nos dar várias informações, podem nos trazer muita diversão. Você está convidado a embarcar nesta unidade e viver essa aventura, deixando que as ondas das palavras levem você a lugares mais distantes em busca do conhecimento. Então, vamos lá, crianças, para a nossa unidade 2 do livro? Capítulo 6. De quadrinho em quadrinho surge uma história. Então, nós vamos falar um pouquinho desse gênero textual, que é a história em quadrinhos. Como é a história em quadrinho, o que compõe uma história em quadrinho. É muito legal. Olha lá, hora da leitura. Onde você já leu histórias em quadrinhos? Nós conhecemos várias histórias em quadrinhos, não é? Muito conhecida é a Turma da Mônica, como nós estamos vendo aqui. A Turma da Mônica é uma história em quadrinho bem legal, muito conhecida, feita por Maurício de Souza. Número 2. Que nomes podemos usar para falar de revistinhas de história em quadrinhos? Então, vocês podem estar anotando aí outras revistinhas que vocês conhecem de história em quadrinho que nós vamos falar na aula online. Questão número 3. Quem são os personagens da história em quadrinhos que você conhece? Número 4. Veja abaixo a capa de uma revistinha em quadrinhos. Então, nós temos aqui a capa da Turma da Mônica, a Grande Gincana. Letrinha A. O que os personagens estão fazendo na cena? Onde os personagens estão? Tem algum personagem nessa capa que você não conhece? Troque ideias com os colegas e o professor para descobrir quem é esse personagem. Número 5. Brincar de casinha é algo bastante comum entre as crianças. As meninas gostam muito de brincar de casinha. Você e seus colegas costumam brincar de casinha? Se sim, conte para a turma como é a sua brincadeira. Então, nós vamos falar sobre essas perguntas na aula online. Combinado, crianças? Mas vocês podem trocar ideias com a mamãe e com o papai em casa sobre essas perguntas também. Vamos para as próximas páginas? Um pouquinho mais sobre as histórias em quadrinhos. Crianças, vamos lá? A história em quadrinho, ela compõe um quadro chamado de texto narrativo, onde a história se passa com diferentes tipos de personagens, ocorridas em determinado local durante um certo espaço de tempo. E as histórias em quadrinho, elas têm o diálogo entre os personagens que aparece através dos balões. Olha, a tia colocou exemplo de alguns balões aqui para vocês, os balões de fala. Tem também os sinais de pontuação, que são bastante utilizados. Lembra que nós fizemos algumas histórias em quadrinhos, utilizando sinais de pontuação? Então, nós também usamos aqui, ó. Cadê o balão? Você sintoniza a 1, 2, 3 em, ó. Estamos utilizando os pontos de reticências, que são aqueles 3 pontinhos. Chega, que é o ponto de exclamação. Que sono. Aqui, ó, reticências, que ainda continua. Ou então o ponto de interrogação também, que vocês conheceram dos sinais de pontuação. Nós temos também, ó, nas histórias em quadrinho, a presença das onomatopeias. Onomatopeias são os barulhos da porta batendo, barulho da criança gritando, barulho de uma explosão. Então, eles utilizam essas onomatopeias para mostrar isso nas histórias em quadrinhos, ó, como vocês estão vendo aqui, ó. Já colocou várias onomatopeias. E nós temos também as histórias em quadrinhos por linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal, ó, quando aparece a fala do personagem, tá vendo? Aqui a tia colocou um exemplo. E a não verbal, quando só mostra a imagem e ela expressa uma linguagem, mas não tem escrita. Vendo? Aqui a tia colocou outro exemplo para vocês verem. Então, nós vamos trabalhar mais as histórias em quadrinho, vamos fazer histórias em quadrinho para vocês terem essa noção de espaço quando for colocar a fala dentro do balão, como utilizar a fala, a escrita. Vamos trabalhar mais histórias em quadrinhos. Então, vamos lá para a próxima página? Página 12 e página 13. Olha lá, chegou a hora de fazer a leitura da história em quadrinhos. Primeiro você vai ler a história individualmente. Então, vocês farão a leitura da história individualmente. Na aula online, pessoal, nós vamos fazer essa leitura juntos. Então, nós vamos
ter os personagens. A tia vai fazer um sorteio, tá bom? Para não ter problema, nós vamos fazer um sorteio para ver quem vai ser a Mônica, quem vai ser o Cebolinha e quem vai ser o Cascão, para poder contar essa história junto com a gente. Mas você pode estar lendo aí em casa também, combinado? Próxima página. Páginas 14 e 15. Número 1. Leia o texto. Abaixo, alguns títulos de histórias em quadrinhos. Olha lá, Cascão e Cebolinha em Os Heróis do Planeta Gelado. Cascão em Que dia hoje? Mônica em Dorinha, a nova amiguinha. No título da história em quadrinhos que você leu nas páginas anteriores, só apareceu o nome Mônica. Escreva abaixo como você completaria esse título. Então, vocês voltam lá, leiam a historinha. Nós vamos fazer a leitura na aula online, mas vocês podem fazer a leitura em casa também para responder as perguntinhas. Então, volta lá. Que título você daria? Mônica em... Número 2. Marque um X na resposta correta. A história se passa na escola, no jardim ou no quarto da Mônica? Vocês marcarão um X na resposta correta. Letrinha B. No início da história, o Cebolinha estava correndo por quê? Estava fugindo da Mônica, pois ela queria bater nele. Estava fugindo da Mônica, pois não queria brincar de casinha. Queria avisar o Cascão para ficar longe da Mônica. Qual é a opção correta? Vocês irão marcar o X. Questão número 3. Que conselho o Cebolinha deu ao Cascão? Qual foi esse conselho, crianças? Vocês colocaram aqui. O Cascão seguiu o conselho do Cebolinha? Por quê? Número 4. Marque um X nas condições dadas pelo Cascão para brincar com a Mônica. Não ser o marido? Não ser o filho? Não fazer qualquer atividade doméstica como lavar, passar, cozinhar, etc. Ou brincar na casa do Cebolinha? Vocês irão marcar a resposta correta. Número 5. A Mônica cumpriu com o que tinha combinado com o Cascão? Se sim, vocês vão justificar a resposta. Se não, também tem que ser justificada. Número 6. Observe os símbolos que aparecem dentro do balões. Olha esses símbolos aqui, crianças, que aparecem dentro do balões. Tá vendo, ó? O que significa cada um desses símbolos? Esse, o que significa? Lembram? E esse, o que significa? Vocês colocarão dentro do quadrinho aqui. Número 7. O Cascão ficou satisfeito com a brincadeira? Será que o Cascão ficou satisfeito? Sim ou não? E como você chegou a essa resposta? Vocês vão ter que dar uma explicação como que chegou a essa resposta. Combinado, pessoal? Então, essa é a atividade de vocês. Vocês farão a leitura e vão fazer a página 14 e 15. Na aula online, qualquer dúvida que tenha, nós tiramos na aula online. Combinado? Uma boa atividade, bom estudo. Até a próxima aula. Tchau, tchau!